A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje iremos tratar de uma perspectiva escatológica mais uma vez. E a temática é bastante relevante, pois trataremos aí de quem, pormenorizou a doutrina do arrebatamento da igreja, Há quem diga que o arrebatamento da igreja é uma invenção dos pré-tribulacionistas, dos dispensacionalistas, mas sabemos que quem mais falou do arrebatamento da igreja foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Mateus capítulo 25, versículo de número 36, até o 44, Leremos o 36 e depois leremos o 44, que diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então veja que o próprio Jesus trata aí acerca da iminência, E a iminência está ligada ao quê? A iminência, é claro, que ela está ligada ao arrebatamento da igreja, E muitas pessoas, acabam fechando os olhos para essa realidade que o próprio Cristo vai nos dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. São aí textos, versículos, perícopes bíblicas que mostram para nós que sim, o arrebatamento da igreja acontecerá. E o próprio Jesus Cristo falou, Se observarmos, Hebreus 9, 28, o que Hebreus 9, 28 vai nos dizer? Vamos lá. Hebreus 9, 28 vai nos dizer assim. 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então veja que, mais uma vez, o texto bíblico, o versículo bíblico, mostra para nós que Cristo aparecerá a segunda vez. Por que a segunda vez? Porque ele já se apresentou aí a primeira vez, que foi para morrer na cruz do Calvário, para aí nos dar uma chance de vida eterna. Então, esse mesmo que morreu na cruz do Calvário, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, passou 40 dias na terra, depois foi assunto ao céu. Esse mesmo voltará para buscar a sua igreja, E a igreja espera, o arrebatamento. Então, Jesus ele fala acerca do arrebatamento. Ele dá essa promessa para a igreja, Se observarmos em João, João capítulo 14, vamos lá, João capítulo 14, versículo 3 vai dizer assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja, ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ou seja, que outra vez é essa? Essa outra vez é o arrebatamento da igreja. Se observarmos, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. E esperar dos céus a seu Filho, a qual ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Veja, uma das nossas esperanças, Cristo vem para nos livrar da ira futura, que é uma alusão ao período tribulacional. Então Cristo, vem outra vez, na sua primeira fase de sua segunda vinda, que é o arrebatamento, para livrar a igreja da ira futura. Então o próprio Jesus fala sobre isso. Os anjos, que quando Jesus foi assunto aos céus, os dois anjos falaram para a igreja nascente ali, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número
1, versículo de número 10, vai dizer assim: estando com os olhos fitos nele, ou no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então veja que a promessa, né, da volta de Cristo não é algo inventado, né? É algo bíblico, por mais que ela foi pormenorizada ou sistematizada ou detalhada, né, a partir do século XIX pelo nosso um dos pais do dispensacionalismo e do futurismo, né, o John Nelson Darby. Ele pormenorizou a doutrina do arrebatamento. E o que é pormenorizar? Não é criar, né, porque ele se baseou nas escrituras sagradas. Então ele só pormenorizou ou detalhou para a nossa melhor compreensão. Ou seja, se a doutrina da Trindade ela foi pormenorizada, ou seja, para a melhor compreensão dos seus leitores. Então o que John Nelson Darby, tanto outros, né, fizeram foi essa pormenorização, né, para o nosso melhor entendimento. Então muitas pessoas acabam dizendo: a doutrina do arrebatamento é algo, é uma mentira, Jesus não fala do arrebatamento, né? Jesus fala muitas vezes acerca do arrebatamento da igreja, como já lemos, né? João, Hebreus, né? Então a Bíblia ela fornece-nos base para falarmos acerca do arrebatamento da igreja, que é aí o primeiro evento desencadeador. Então muitas pessoas dizem assim: o arrebatamento da igreja é uma invenção dos pré-tribulacionistas, né? Mas é algo que a Bíblia apresenta para nós e que a Assembleia de Deus ela defende de forma veemente, né, essa questão, essa doutrina do arrebatamento da igreja, né? A igreja ela será arrebatada, né? Um evento iminente, né? E quando nós falamos de iminência, é um momento, é algo que em breve acontecerá, né? Algo que em breve acontecerá ou em um momento, né, acontecerá. Então devemos sim, né, estar apercebidos acerca do arrebatamento da igreja. Veja que o próprio Jesus falou, como nós lemos, né, Mateus capítulo 24, versículo de número 44, diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém penseis. Ou seja, aqui trata-se da iminência. E, mais uma vez, dizemos que a iminência está sim ligada ao arrebatamento da igreja, né? Tito capítulo 2, versículo 13, também vai falar aí acerca da bem-aventurada esperança, né? Vamos lá em Tito capítulo de número 2, versículo de número 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que a própria Bíblia mostra para nós que nós estamos sim aguardando a bem-aventurada esperança. Que bem-aventurada esperança é essa? É o arrebatamento da igreja, né? Os pós, né? Os meso, os pré-ira, os que acreditam no arrebatamento parcial, né? De certa forma, não querendo aqui ser desrespeitoso, né? Devemos sim fazer uma exegese, né, bem minuciosa, né, acerca do arrebatamento da igreja, porque essas pessoas que dizem que o arrebatamento da igreja é algo fictício, é ficção, são pessoas que olham para as escrituras e não querem enxergar a doutrina, né, o ensinamento bíblico da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, que é a primeira fase de sua segunda vinda, né? Então tem aí os pós,
os meso, os pré-íras, né, que dizem que a igreja passará aí pela grande tribulação, né, os pós, os pré, né, acredita que, não que somos nós os pré, não acreditamos que passaremos pelo período tribulacional, mas tem aí o meso, diz que a igreja será tirada no meio da tribulação, e entre outras posições. Mas o que a Bíblia Sagrada apresenta para nós é que Cristo volta, né, e é um arrebatamento pré-tribulacional e secreto, né? Quando nós usamos a expressão secreto, dizemos que é secreto para a igreja, porque só a igreja espera, só a igreja participará, só a igreja vai distinguir, né, o som da última trombeta, né? Então, a doutrina do arrebatamento, por mais que ela foi pormenorizada ou detalhada, não muito tempo, mas não quer dizer que não é bíblica. Então, a doutrina do arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica. O próprio Jesus fala dessa sua segunda vinda, né? E nessa segunda vinda haverá duas fases. E como haverá duas fases? Trataremos dessa questão em outro vídeo, mas o próprio Jesus fala que o arrebatamento da igreja acontecerá. É a primeira fase de sua segunda vida, de sua segunda vinda, né? E os que não aceitam é aqueles que realmente não querem aceitar o texto bíblico, né? Porque o próprio texto bíblico vai nos dizer que sim, o arrebatamento da igreja é algo existente na Bíblia Sagrada, né? Não inexistente, mas é existente. Então, o próprio Jesus fala acerca do arrebatamento da igreja, né? Mateus capítulo 25, né? Vai falar aí, faz parte do sermão profético, né? As que não estavam preparadas não entraram, né? Então, veja que nós percebemos logo que as 10 virgens, né, apresentam dois grupos de cristãos, os que estão preparados e os que não estão preparados, né? Os que estarão preparados irão aí no arrebatamento, e os que não estiverem preparados estarão aí no período tribulacional. Então, a igreja, né, Mateus capítulo 24 até o capítulo 25, vai tratar, né, acerca do sermão profético, que é uma pergunta que os seus discípulos fazem, e Jesus ele responde todas essas perguntas, e devemos sim estar apercebidos acerca do arrebatamento da igreja, pois ele acontecerá. Amém? Este foi o nosso vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.